governo Lula quer indicar a primeira-dama, Janja da Silva. O governo Lula quer indicar a primeira-dama, Janja da Silva, para um dos principais cargos da organização da COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, tem lugar o ano que vem em Belém. Há um impasse nessa indicação, um impasse que tem também uma relação muito estreita com as dificuldades para o Brasil regular o mercado de carbono. O mercado de carbono é muito importante como instrumento de financiamento da famosa transição energética. Vocês conferem os detalhes na reportagem de Caio Junqueira e Pedro Teixeira e a gente volta para conversar. O governo ainda não definiu quem ocupará a organização da cúpula da COP30 em Belém. As conferências ao redor do mundo têm 4 cargos chaves: um presidente, um CEO e 2 high-level champions, algo como defensores de alto nível em português. O setor privado e o Itamaraty defendem André Correia do Lago, que é secretário de Clima do Ministério das Relações Exteriores para a presidência. Já a ministra Marina Silva pede que Ana Toni, secretária da Mudança de Clima da pasta do Meio Ambiente, comande os debates. No meio dessa discussão, o BNDES sugere o nome de Patrícia Ellen para algum dos cargos. Patrícia foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo durante a gestão de João Dória. A primeira-dama, Janja da Silva, também deve integrar o colegiado da COP e participar das reuniões até a conferência. Para isso, o governo pretende criar mais cargos no maior escalão da COP. Ao longo dessa semana, a Janja falou sobre as mudanças climáticas e o combate às queimadas que ocorrem pelo país. Na sede da ONU, em Nova York, ela afirmou que a resposta global não está sendo suficientemente rápida para enfrentar a crise do clima. Os nomes precisam ser apresentados à ONU antes da COP29, que ocorrerá em novembro no Azerbaijão. Também há indefinição sobre a governança do mercado de carbono. O novo acordo prevê um comitê interministerial, liderado pela Fazenda e não pelo Ministério do Meio Ambiente. Essa proposta é considerada uma das medidas essenciais para diminuir as emissões de gases de efeito estufa no país. Setores da economia terão metas para reduzir a produção de gases poluentes. Caso as áreas não cumpram o objetivo, receberão uma multa. Se conseguirem superar os patamares propostos, poderão comercializar os créditos. Esses fatores ajudaram a destravar o andamento da pauta no Senado, onde está parado desde fevereiro. Caio, vamos pegar, você participou diretamente da confecção da reportagem do nosso colega Pedro Teixeira e você esteve envolvido, sobretudo, em entender os bastidores desses dois impasses. Como é que se monta, eu estou apelidando de Comitê Olímpico, para as pessoas entenderem qual é o papel dessa instância que vai tocar todo o evento em Belém. E da regulação do mercado de carbono, que é uma coisa altamente complexa, que a Thaís entende para burro disso, mas assim, em geral, para resumir o seguinte, como é que a gente vai ganhar dinheiro com a transição energética e o sequestro de carbono? Qual é o bastidor político? William, bom, em termos macro tem muitas coisas, né? Mas vamos lá. Em termos gerais, em todo o debate ambiental hoje no Brasil, onde está a Marina Silva e as ONGs, tem muita gente do outro lado. E esse outro lado não necessariamente é o agronegócio, enfim. Tem setor privado, tem outros ambientalistas que não concordam com a linha adotada da Marina Silva. Então, se a gente olha COP30, cúpula da COP30, que são 4 cargos-chave, né? Presidente, CEO, 2 high levels aqui, que o governo já quer transformar em 4 para conseguir colocar a Janja, talvez, né? Cogita, né? A informação que a gente tem é de cogita. Tem ali, de alguma maneira, também a Marina querendo a secretária de Clima, que é a Ana Toni, que está embaixo do guarda-chuva dela no Ministério, e tem setor privado, diplomacia brasileira, defendendo André Correia do Lago, que é uma sumidade hoje, né? Um dos maiores negociadores climáticos. Isso tudo porque o nome natural do Brasil seria Isabela Teixeira, ex-ministra da Agricultura, que é considerada a maior negociadora brasileira do mundo,
né? Está em todas... Ex-ministra do Meio Ambiente e está em todas as mesas relevantes do mundo desse debate. Só que desde a transição, a Marina bloqueou, vetou junto com o Celso Amorim, a informação que a gente tem de bastidor, a ascensão da Isabela, possivelmente como uma autoridade climática ligada diretamente à presidência da República para este governo. Esse foi um dos motivos que a autoridade climática não saiu até hoje. Então, em termos macro, é que você coloca... Tem várias questões, mas essa é uma questão chave. Onde a gente olha a Marina /ONGs tentando operar de uma maneira, tem outras pessoas diretamente também operando de outra maneira. O quadro que você dá para a gente é de uma dificuldade enorme de se traçar linhas estratégicas bem definidas por conta do que é comum em qualquer palácio de governo, que são as brigas ali pelo ouvido do chefe, as brigas do estamento burocrático de um lado contra o estamento burocrático de outro. Agora, quando a gente olha para o mundo lá fora, Lorival, e vê a atenção que está em cima de nós por conta dessa conferência e por conta da questão do mercado de carbono, de que maneira a gente está se apresentando nesse momento lá fora? Bom, em primeiro lugar, a gente não consegue organizar o aspecto fundiário da Amazônia, que é o primeiro passo, a titularidade das terras, né? Você tem que saber para quem você vai pagar os créditos de carbono, quem é o dono, né? Os estados, os políticos locais. Não quero generalizar, existe muita gente honesta, mas muita gente tem como modelo de negócio a corrupção da grilagem das terras, né? Então, isso já é uma fragilidade desse mercado. O mercado voluntário já existe, já opera, né? Ele é voluntário, ele não depende de regulamentação e ele flutua por questões reputacionais ligadas a questionamentos à metodologia, que vem se aperfeiçoando. É uma metodologia complexa dos projetos e ela está numa curva de aprendizagem. Houve críticas importantes que derrubaram o mercado, derrubaram o valor. E existe todo um interesse por parte, sobretudo da Europa, de substituir o crédito de carbono de floresta, que é o RED+, que é a preservação da floresta, que traz biodiversidade, que traz os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, pessoas que moram na Amazônia, todo esse conhecimento ancestral, por mecanismos de remoção do carbono, que são máquinas que às vezes enterram carbono no solo, armazenam carbono no solo, tecnologias novas, e cujo valor do crédito é muito maior graças ao domínio da narrativa por parte da Europa, que não tem floresta para fazer esse sequestro, mas tem as máquinas, né? Então, o Brasil, não está aproveitando bem essa janela que dura só uma geração, porque, em tese, o objetivo do mundo é, em 2050, ser net zero, então, ser líquido zero em carbono. Então, é claro que existe muita dúvida sobre se o mundo conseguirá, mas essa é a tentativa. E aí é uma geração que usufruiria dessa remuneração dos serviços prestados pela floresta e das pessoas que vivem na floresta. Tem uma coisa que mais me chamou a atenção, William, desculpa. Não, fica à vontade, cara. Em toda essa apuração difícil, é um tema muito complexo, né? Questão de mercado de carbono. O que mais me chamou a atenção, e foi levantado por mais de uma fonte de dentro do Congresso Nacional, diretamente envolvida nessas negociações, é a colocação de que o mercado voluntário de carbono, em potencial, concorre, entre aspas, com o Fundo Amazônia. Concorre com os financiadores do Fundo Amazônia. Porque se o cara tem um projeto florestal e ele quer captar dinheiro da Finlândia ou de grandes empresas do mundo para o seu projeto florestal, esse dinheiro ele poderia ir muito bem para o Fundo Amazônia, por exemplo, que abastece diversas ONGs na Amazônia, que apoiam a Marina Silva, por exemplo, né? Que ela, historicamente, ela tem essa ligação. Não existe concorrência, porque são canais diferentes. Uma coisa é investimento privado. Isso aí é como você falar assim, não, se as distribuem as coisas no armazém, na periferia, nos lugares pobres, vai concorrer com Bolsa Família. Quer dizer, não tem nada a ver, são canais diferentes, né? A questão é a da contabilidade desses créditos de carbono, porque a tonelada de carbono é a mesma. Sim. E é anual isso, são safras anuais. Vale, e são safras anuais. Então, assim,
Qual que é a disputa aqui, Caio? É o seguinte, os estados estão contando com esse dinheiro para resolver suas questões de receita crônicas, certo? Eles acreditam que eles querem usar esse dinheiro de vender os créditos, e aí é o jurisdicional, vender não só para trazer os projetos, a metodologia que é a teoria da mudança, que é melhorar a vida das comunidades, oferecer alternativas de receitas para que elas não desmatem mais. Essa é a história, essa é a solução, e também para os fazendeiros, mas querem essas receitas para eles, para os cofres deles. E a contabilidade, então, aí entra numa disputa, porque os projetos privados, na medida em que você aposenta aquela tonelada de carbono, aquele crédito, não pode ser usado nunca mais a safra daquele ano. E a contabilidade nacional é uma só. E aí que entra a questão da regulamentação. Uma vez regulamentado, cada setor, em tese, deveria ter suas metas de emissões, né, seus compromissos, e a bancada ruralista excluiu o agronegócio disso por um erro estratégico, por um erro de visão. A Fundação Getúlio Vargas e outros atores no Brasil estão fazendo justamente o cálculo, a tropicalização da métrica da fixação do carbono e das emissões para ver qual é o balanço, o milho, o algodão, a soja, quanto emite para produzir isso e quanto, por outro lado, retém dentro do solo de carbono. Nós precisamos saber fazer essa tarefa de casa, não podemos importar métodos de países temperados, por exemplo. Então, a gente está no escuro sobre essas coisas. Aí é uma queixa enorme, sobretudo do setor da agroindústria, em relação à capacidade / não capacidade dos negociadores brasileiros de levarem essas questões lá fora. Que nós estamos disputando com quem estabelece as regras. A Europa hoje é a grande fixadora de regras. Não só competidora, mas ela tem a capacidade muito grande de dizer o que vale e o que não vale. E aí essas queixas, Daniel, passando a palavra a você, de que maneira... Aí a pergunta eu sei, Daniel, às vezes é difícil a gente conseguir assim, dar informação direta, objetiva, mas de qualquer maneira acho que a questão está no ar, Daniel. Quem no governo federal assume essa função de pensar estrategicamente como que a gente manobra nessa complexidade do mercado de carbono e da transição energética? Ou não tem? Fazendo a ressalva de que eu conheço pouquíssimo sobre regulamentação do mercado de carbono, então estou com medo aqui de falar uma grande bobagem. Não, mas... a questão é política mesmo, Daniel, não é sobre as especificidades do mercado de carbono, é sobre quem nas instâncias de decisão em Brasília está a cargo disso. O que eu vi logo no começo de 2023 foi com vários planos ali que foram colocados debaixo de um guarda-chuva no Ministério da Fazenda, chamado de Plano de Transformação Ecológica. Eu percebi o Ministério da Fazenda começando a pensar muito nisso fortemente, a partir de uma visão mais alinhada com o mercado, digamos, menos carregada pelo lado ambientalista, mais com uma visão de mercado. E foi essencialmente no Ministério da Fazenda que se chegou ao texto que finalmente foi aprovado no Senado. O texto ali da relatora Leila Barros, senadora Leila Barros, que foi aprovado no Senado, é o texto que saiu do Ministério da Fazenda, basicamente. Agora, houve uma lamentação muito grande do governo quando o agro ficou de fora. E a definição do agro fora foi feita na Câmara dos Deputados sob grande influência da bancada ruralista. Agora, a avaliação no governo de quem estava ali de olho nas práticas mais modernas não foi de que, olha, isso matou a essência da proposta. Foi um acordo possível, houve uma lamentação de que o agro ficou de fora, havia um reconhecimento de que isso era importante, mas que era o acordo possível. O problema é que Câmara e Senado continuaram numa disputa pela paternidade da regulamentação do mercado de carbono. E aí, me parece, a gente falou tanto, William, de outras coisas aqui no primeiro semestre todo, por exemplo, desoneração da folha. Quando a gente vem aqui quase toda semana e fala dos impasses
STF, Congresso ou desoneração da folha. No final das contas, do que a gente está falando? De grandes pautas nacionais que roubam o espaço de outras pautas que também são muito prioritárias e muito urgentes. Dentro dessas pautas urgentes e prioritárias, a regulamentação do mercado de carbono ficou lá no final da fila. E é essa a pena que dá na gente, porque é um assunto tão sério e que não foi tratado como prioridade, porque tinham outros que não saíam do impasse da novela e que ganharam protagonismo. Não, dá pena mesmo, Daniel. Eu só posso assinar embaixo dessa sua última colocação. De fato, esse país às vezes parece dedicado a discutir o que é supérfluo. E um tema como esse, que tem um significado estratégico evidente, vai ficando para quando, digamos, os prazos estão acabando, Thaís. Que é o timing que exatamente o Lorival chamou a atenção aqui. É uma janela que está aberta, porque se o mundo realmente conseguir caminhar para o net zero da emissão de carbono, para que mercado de crédito de carbono? Né? Esse mercado vai desaparecer naturalmente, ele vale para agora, enquanto as empresas estão exatamente buscando a tecnologia para, se não conseguem emitir menos, elas vão conseguir compensar isso. Na hora que emitir menos, não vai precisar compensar. O mercado de carbono no Brasil, ele vai ser relevante, inclusive do ponto de vista econômico, enquanto essa procura pela compensação ela for super pujante. O agronegócio traria renda ou, enfim, uma movimentação importante para o negócio do mercado de crédito de carbono. Eu estou falando aqui só apenas do crédito de carbono, não estou entrando na questão específica aqui da metodologia de retenção, quem participa, quem não participa. O mercado de crédito de carbono é uma coisa que é uma gestão econômica que precisa da atuação do Ministério da Fazenda. Eu conversei com a Caroline Prolo, que é uma das super entendida aí do mercado, especialista no mercado de carbono, e ela me disse: faz sentido a organização do mercado de carbono ficar sob a pasta debaixo da Fazenda, porque o crédito de carbono é um instrumento econômico. Na medida em que o governo estabelece as metas, as cotas, qual setor tem que emitir mais ou menos, ele é que vai instrumentalizar o crédito de carbono, vai dar preço para o crédito de carbono, enquanto essa janela estiver aberta. Se a gente perder esse tempo, a gente vai perder o ganho com isso. No tempinho curto que a gente tem aqui para esse segmento, Caio, eu vou voltar lá para o começo da conversa. A gente abordou as questões de como que o Brasil é capaz ou não de definir as grandes linhas de atuação desse setor estratégico do mercado de carbono e como é que ele vai organizar, digamos, nós como anfitriões do mundo inteiro em Belém no ano que vem. Aí entra a figura da primeira-dama. Qual é o recente engajamento dela com questões climáticas ou o presidente acha que só confiando nela ele tem o controle dessa organização? William, hoje eu falei com gente também diretamente envolvida. Tudo isso, esse debate todo, ele cresceu essa semana porque teve a Semana do Clima em Nova York, paralela à Assembleia Geral da ONU. Então, todos esses players mundiais de negociações climáticas estavam lá em Nova York. Então, e ela está envolvida nisso? Bom, ela deu declarações lá relacionadas a aspectos climáticos. Ela tem operado nos bastidores em relação à necessidade, pelo que eu levantei, de uma reação do governo às queimadas. Ela tem operado, sim, cada vez mais sobre isso. Perguntei para a gente diretamente envolvida, é bom ou ruim? E tem uma análise divergente. Por parte, você ter alguém diretamente, mais que diretamente ligado ao presidente da República, pode facilitar alguns trâmites, né? Nesse processo. Porque esse pessoal, essa meia dúzia, porque o Brasil está dobrando, né? O Brasil está criando cargo, né? Vamos dizer assim, o PT está criando um cargo para acomodar o pessoal. Vai rodar o mundo até a COP, colhendo as sugestões dos países e montando uma estratégia brasileira também da COP. Então tem um pessoal que acha positivo, porque é um canal direto, o presidente da República, mas tem um pessoal que acha que tem que ser alguém com uma longa carreira, extensa carreira no setor, né? E que domine muito questões climáticas, ambientais, por aí vai. Bom, está clara na tua resposta. O principal mérito da primeira-dama é ter o ouvido do chefe. Sim. Não tem muito a ver com a qualificação dela para o setor em si. Não, mesmo porque ela não claro, tem qualificação nessa área, né? Pelo menos não conhecida. Sim.